João capítulo 9, verso 31 apenas, inicialmente. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Amém. Vamos orar. Pai, fala conosco pela tua palavra, Pai. Nos ensina os princípios dela. Nos ensina a entender a tua palavra, a interpretar a tua palavra, de maneira que possamos entender o que o Espírito Santo quer transmitir a cada um de nós. Precisamos desse entendimento, desse conhecimento, para que a nossa vida seja liberta e transformada a cada dia, liberta de todo erro, de todo engano. Só a tua palavra é a verdade, que ela possa esclarecer aos nossos corações mais uma vez essa manhã. Eu te peço isso, ó Deus, entregando a minha vida ao Senhor, pedindo a unção e o poder do Espírito Santo para que eu possa ministrar e ser um instrumento em tuas mãos para abençoar a tua igreja. Quebra as barreiras agora de entendimento, as distrações, para que todos nós possamos dar ouvidos à tua voz. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Podem sentar. Amados, aqui no Evangelho segundo João, nós lemos uma frase, não é um versículo apenas, que passou para nós uma mensagem, mas nós não olhamos aonde esse versículo está inserido. Nós não vimos o que está escrito antes, nem o que está escrito depois. Então eu creio que somente pela leitura desse versículo, nós não temos condição de formar uma ideia a respeito do que Deus quer nos dizer aqui. O que eu quero dizer com isso? Que no estudo da palavra de Deus, nós precisamos ler além de um versículo. Nós precisamos entender o contexto em que as coisas foram escritas. E o contexto é onde o texto está inserido, na história que está sendo contada, nas coisas que aconteceram antes e nas coisas que aconteceram depois. Tudo isso é importante para que eu possa entender o que Deus quer falar ao meu coração. Nós vivemos hoje numa época de grandes conturbações, tanto no mundo, como falamos aqui ainda há pouco, não é? Quanto também na igreja. Porque a igreja acaba sofrendo a influência do mundo, quando deveria ser o contrário. A igreja deveria influenciar o mundo, mas o que nós temos percebido é que o mundo tem influenciado a igreja pelo comportamento dos seus membros, que acabam trazendo do mundo coisas que desejam ver na igreja. E muito disso é decorrente da falta de conhecimento da palavra. Como até ouvimos ontem aqui no culto jovem, talvez da falta de interesse em aprender, da falta de interesse que temos de formar a nossa ideia, e não apenas reproduzir aquilo que ouvimos, aquilo que a gente escuta falar e sai por aí repetindo como um robô, sem entender o que estamos fazendo. Mas para ter entendimento é preciso gastar tempo. Tempo que as pessoas hoje não querem gastar, não é? Não é que lhes falte tempo, tem tempo, porque eu já preguei aqui uma vez, inclusive, que há tempo para tudo. A própria Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Todo mundo tem tempo, irmãos. Nós temos todos igualmente 24 horas no dia. O problema é o que nós fazemos com essas 24 horas. É isso que, de repente, nos rouba o tempo, porque administramos mal, priorizamos mal. Mas se queremos realmente entender a palavra de Deus, para formar de fato em nós um pensamento, nós precisamos gastar tempo para entender o que Deus quer nos dizer, e para isso é essencial olhar para o contexto. Hoje a igreja, de uma maneira geral, ela tem uma grande falta de cuidado com a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é um dos nossos maiores valores. Sabe disso, irmão? Dos maiores valores que nós temos como cristãos é a palavra, mas hoje ela está tão desvalorizada.
como se ela fosse apenas uma parte pequena do nosso culto. Para muitas igrejas hoje, a palavra de Deus não ocupa nem 1/10 da hora do culto. Tem espaço para tudo, para dança, canto, para cambalhota, para trenzinho, para um monte de coisa, menos para a palavra de Deus. Então ela tem uma importância fundamental. Mas nós hoje temos tanto acesso a ela. Você quer comprar uma Bíblia? Vai em qualquer loja você acha uma Bíblia. Até no supermercado você acha a Bíblia. Sabia disso? Quantos supermercados você já foi que na hora do caixa lá tinha Bíblias no supermercado? Não tem falta. Agora, morasse alguém aqui no Oriente Médio, procura uma Bíblia. Não tem. Né? Se tiver uma Bíblia, você pode até ser acusado de ser um subversivo, qualquer coisa assim. Então, a gente vê irmãos que quando recebem uma Bíblia num país assim perseguidos, ficam felizes. Porque é o grande ponto, o grande valor que temos hoje aqui em mãos, a palavra de Deus. Mas precisamos atentar para ela e ter cuidado com ela. Ter cuidado com a palavra de Deus. A gente pode usar a palavra de Deus para qualquer coisa. Veja, um mandamento bíblico em que, um dos mandamentos de Deus, ele diz: não use o nome de Deus em vão. O nome de Deus está aqui na palavra de Deus. Ela também não deve ser usada em vão, para provar qualquer coisa que eu queira, para apoiar qualquer ideia que eu tenha. Porque se você, de maneira mal intencionada, pegar a Bíblia, você consegue provar qualquer coisa que você quiser. Basta tirar o texto do seu contexto. Você pode pegar palavras isoladas, frases isoladas, versículos isolados e provar o que você quiser olhando a Bíblia. Tire do contexto que você vai começar a fazer isso. Doutrinas antibíblicas, heresias, nascem da Bíblia. Da onde nasce uma heresia? Não nasce num livro de história. Ela nasce da Bíblia. O camarada pegou a Bíblia, olhou uma parte dela, entendeu uma coisa completamente diferente e assim começou a ensinar as pessoas naquilo que ele leu, particularmente sobre o texto. Aí nasce uma heresia, da falta de cuidado que nós temos com a palavra de Deus. E como eu disse, com esse tipo de comportamento, você prova qualquer coisa. Quer ver alguns exemplos rapidinhos aí? Salmo 14, versículo 1. Já conhece isso, eu já disse isso aqui à igreja algumas vezes, mas é bom a gente lembrar. Salmo 14, versículo 1. Tira do seu contexto uma frase do versículo 1. Tem uma frase aí que está dizendo assim: não há Deus, ponto. Tem essa frase aí no Salmo 14, versículo 1? Está aí, provei pela Bíblia que Deus não existe. Aí, e agora? Está provado na Bíblia, não há Deus, está aqui. Mas qual é o versículo completo? Diz o insensato no seu coração, 2 pontos, não há Deus. Quem fala isso é o insensato. O insensato é que faz essa afirmação. Mas está na Bíblia. Eu posso dizer, ó, está na Bíblia uma frase lá: não há Deus, Deus não existe. Posso ou não posso? Posso. Muito forçadamente, muita má vontade, mas com má vontade as pessoas usam isso aqui para provar qualquer coisa que elas queiram. Por exemplo, eu posso provar pela Bíblia em Isaías 49, leia aí, Isaías 49, 14. Uma parte também, isoladamente, do seu contexto, Isaías 49, 14, diz assim: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Eu posso dizer por isso que Deus se esquece do seu povo. Sião é o povo de Deus, Jerusalém diz, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me desamparou. Então a pessoa mal intencionada diz: tá vendo, não confia em Deus não, porque Ele se esquece de você, Ele te desampara, Ele te abandona. Agora vai ler o contexto no que está escrito aqui em Isaías 49. É muito ao contrário disso. Deus está dizendo que Ele nunca abandona o seu povo, que Ele nunca deixa você, mesmo quando você erra, Ele ainda é compassivo, perdoador e tal. Então, é um contexto completamente distinto. Outro exemplo aí, rapidinho, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 9. Coisas que a gente pode provar, entre aspas, né? Usando a Bíblia de maneira mal intencionada.
Mateus 11, versículo 9, está escrito: mas para que saíste? Para ver um profeta? É isso? Não, 19, perdão. Mateus 11, 19. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Quem lê isso aqui pode dizer: Jesus era um bebedor de vinho. Jesus enchia a cara. Jesus era um glutão. Comia até passar mal, né? Você pode dizer isso. Agora, leia o contexto do que está sendo dito. Leia no que esse texto está inserido. Então, são coisas que as pessoas, às vezes, de forma mal intencionada, ou às vezes até bem intencionada, que eu já disse aqui umas vezes, de boa intenção o inferno está cheio, né, irmãos? Até com boa intenção você pode acabar errando por falta de cuidado. O bem intencionado pode ser descuidado também. A intenção é boa, mas não houve o cuidado. Se não houve o cuidado, o erro certamente vai ser gerado, o erro vai ser produzido. Então, isso é um problema para a igreja atual. Nós temos que ter cuidado com a palavra de Deus. Temos que usar essa palavra muito bem. O apóstolo Paulo diz ao seu discípulo Timóteo que ele precisa procurar apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Para manejar bem essa espada, como a Bíblia é chamada, eu preciso ter cuidado com ela. Eu preciso ter cuidado em não dizer bobagem sobre ela, e não tirar raciocínios, né, e conclusões apressadas a respeito do que eu estou lendo, porque eu posso me enganar. Então eu preciso ler, pesquisar, olhar o contexto, o que está antes, o que está depois, quem falou, para quem disse, qual o objetivo, qual o propósito. Tudo isso é importante para que eu possa interpretar a palavra de Deus. Agora vamos voltar ao texto em João capítulo 9, versículo 31, que a gente leu, que traz aqui uma frase isolada do seu contexto, dizendo assim: sabemos que Deus não atende a pecadores. Primeira afirmação: Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Conclusão do que está escrito na frase: Deus não atende um pecador, mas uma pessoa que o teme e que faz a sua vontade, esse é atendido por Deus. Bom, a frase parece coerente, não é? Se eu sou revoltoso contra Deus, se eu estou pecando contra Deus, é evidente que talvez Ele não atenda aquilo que eu preciso, o que eu desejo. E ao passo que se eu sou temente a Deus e faço a sua vontade, Ele acaba me atendendo. Parece uma frase muito lógica pelo que a gente entende na palavra de Deus, não é? É uma palavra, parece bastante razoável, mas não é bem assim. Nem tudo é o que parece. Amém, irmãos? Vamos olhar com mais atenção, usando aqueles princípios que eu te ensinei ainda há pouco, olhar o contexto, o que está antes, o que está depois, quem falou, quem disse, quem escreveu, para quem escreveu, em que situação, para a gente entender isso aqui. Antes que a gente tire conclusões precipitadas. A palavra que a gente lê aqui, primeiro, essa frase não foi dita por Jesus. Essa frase foi dita por um homem que foi curado por Jesus. Essa frase foi dita por um homem sem instrução a respeito de Deus. Não era um homem, vamos dizer assim, religioso. Não era um homem que tinha passado um tempo com Jesus, aprendendo a doutrina que Jesus, o mestre, ensinava. Era um homem que teve apenas uma experiência com Jesus, foi curado por ele. Era só isso que ele sabia. Ele nunca ouviu um discurso de Jesus, uma pregação, um ensino, uma doutrina, e muito menos no templo que ele praticamente não frequentava. Era um homem sem instrução a respeito de Deus. Aí você diz, mas ele falou uma coisa que parece coerente. Sim, parece. Mas vamos entender se isso que ele disse
é uma verdade absoluta. Por que eu uso essa expressão verdade absoluta? Primeiro, para mim, toda verdade tem que ser absoluta. Concorda? Como é que uma verdade pode não ser absoluta? Isso aqui é 80% verdade. Aí, quer dizer, tem 20% de mentira, então. É isso? Não existe. A verdade ou é absoluta, ou ela não é verdade. Ou ela é verdade em todo tempo, em todo lugar, em qualquer momento, ou ela não é verdade. Não existe meia verdade. Meia verdade é uma mentira completa. Entende isso? Então, o que ele está dizendo não é uma verdade absoluta. Por quê? Ele começa afirmando: Deus não atende a pecadores. Ou seja, não ouve os pedidos dos pecadores, ou se ouve, certamente não os atende. Né? Veja bem, se Deus não ouve pecadores, há um problema bíblico nisso, porque aí ele não ouviria ninguém. Por que ele não ouviria ninguém? O que diz lá Romanos 3:23? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse todos inclui quem? Todos. Inclui você? Inclui eu? Inclui todo mundo. Todos pecaram e são carentes da glória de Deus. Se Deus não ouvisse ou não atendesse um pecador, a ninguém ele ouviria, a ninguém atenderia, porque todos são pecadores. A princípio, todos são. Claro que com Jesus, o nosso pecado é perdoado. Mas antes de conhecer Jesus, eu já falava com Deus. Ou não? Pode ser que você, antes de conhecer Jesus, já na sua maneira, falava com Deus. E Deus pode até ouvir o que você está dizendo, e pode até atender, porque Ele tem um propósito que eu desconheço, que eu não sei. Depois da minha conversão, eu fui entender muitas coisas. Propósitos que Deus tinha na minha vida muito antes de eu me render a Ele. Coisas que Deus evitou na minha vida muito antes de eu me entregar para Ele. E eu entendi, já foi Deus cuidando de mim. Isso já era Deus trabalhando na minha vida. Já era Deus realizando alguma coisa. Depois eu fui entender por quê, porque eu me converti. Então, não é verdade absoluta. Todos pecaram. Vejam outro exemplo em Eclesiastes capítulo 7. Vamos ler. Eclesiastes capítulo 7, versículo número 20. Eclesiastes 7, 20 diz mais ou menos a mesma coisa. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há sobre a terra uma única pessoa que sempre faça o bem e não peque. Você tem gente que faz o bem 99% do tempo, mas tem 1% que ele peca. Não tem uma pessoa que não peque. Porque a gente peca por palavras, por pensamentos, por atitudes, por coisas que a gente faz, por coisas que a gente não faz. Você sabia que você pode pecar por coisas que você não faz? Pode pecar também. Então a gente peca. O homem é, por natureza, pecador, contaminado com o pecado. Então, o que é dito aqui no texto em que estávamos, que Deus não ouve pecador, não é 100% verdade. Deus responde ao pecador, até porque para guiá-lo ao arrependimento. Deus responde ao pecador, atende ao pecador, para mostrar a ele um caminho. Se não fosse assim, o pecador nunca teria condição de deixar de sê-lo e ser perdoado por Deus. Porque quando o homem é salvo, quem atuou na salvação do homem? Deus. O homem não é salvo porque eu quero ser salvo. O homem é salvo por ação do Espírito Santo. A Bíblia diz, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Antes eu pecava e nem sabia que era pecador, nem me considerava, nem imaginava, nem sabia que tinha uma justiça, nem sabia que tinha um juízo. O Espírito Santo vem e me convence de tudo isso. Então o Espírito Santo tem que falar com o pecador, concorda? Se não falar com o pecador, como é que ele vai deixar os seus pecados em Cristo e ser perdoados por ele? Então, o Espírito Santo, Deus, fala ao pecador, responde ao pecador. Leia comigo em 1 Reis, capítulo 21. Um exemplo aqui de Deus falando a um grande pecador aqui. 1 Reis, capítulo número 21,
versículo 27. 1 Reis, capítulo 21, versículo 27 até o 29. Olha só a história contada aqui. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em pano de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. Deus mandou uma palavra pelo profeta a Acabe. Você conhece Acabe? Gente boa, né, irmãos? Gente da melhor qualidade. Um dos piores reis de Israel. Casado com a maior megera que você podia imaginar, Jezabel. Já ouviu falar da mulher de Acabe? Casal 20, né? Uma beleza. Acabe e Jezabel é aquilo para acabar logo. Acabe e acaba com tudo, né? É uma maravilha. Ruim, gente ruim. Mas Deus mandou uma palavra ao pecador Acabe através do profeta. Está antes aí, depois você lê os versículos anteriores. Deus manda um alerta. Acabe, pecador, naquele momento que recebeu, parece que algo aconteceu nele. Ele não se converteu não, tá? Porque depois você vai ver o fim dele. Mas, pelo menos naquele momento, ele deu uma guinada na sua vida. Ele parece que se arrependeu, ele fez jejum, ele se humilhou diante de Deus, ele clamou por misericórdia. E Deus, o que fez Deus? Ouviu. Mandou Elias de novo lá e falou: olha, diz a ele que eu ouvi e que não vou fazer isso agora com ele, porque ele se arrependeu e se humilhou. Deus ouve o novo pecador. Deus atende ou não atende pecador? Mas depende de quê? De um arrependimento. Depende de uma humilhação. Então a frase dita por aquele homem curado por Jesus não é uma verdade absoluta. A gente viu pela Bíblia que se ele não atende pecador, não podia atender ninguém, e Acabe é um exemplo de que ele atendeu realmente. Então Deus ouve sim o pecador, atende sim o pecador, quando este clama por misericórdia. O que aconteceu conosco quando houve conversão foi que nós fomos convencidos pelo Espírito Santo que éramos pecadores, reconhecemos a nossa condição e clamamos a Deus por misericórdia. A conversão é um clamor por misericórdia, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque agora eu vejo que eu sou realmente um pecador e que eu preciso do Senhor, e que sem o Senhor eu não consigo resolver nada na minha vida. Quando um pecador clama por misericórdia, ele é atendido, ele é ouvido. Então não é uma frase 100% verdadeira, por isso não pode ser considerado verdade. E essa é a história de tantos outros na Bíblia. Davi, irmãos, Davi cometeu vários pecados, né? E num momento um foi atrás do outro, cada um pior que o outro, né? Começa com adultério e termina com assassinato. E tudo isso ele fez, mas ele clamou, ele jejuou, ele se arrependeu, ele se humilhou e Deus o ouviu. Você lembra de Manassés, outro parecido com Acabe, que podia ser também considerado o pior dos piores, que até os filhos queimou oferecendo a outros deuses, uma vida desgraçada que levou aquele rei, mas no final, na prisão, ele clama, ele reconhece, ele chora, ele pede perdão, e o Senhor ouve Manassés. Deus não ouve pecadores? Deus não atende pecadores? O ladrão na cruz, aquele que ficou famoso por ter se arrependido, não o outro. Haviam dois. Um blasfemou, disse assim: você é realmente isso tudo que você diz que é, tira a gente daqui e tal. Mas o outro fez o quê? Reconheceu. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Deus ouviu esse pecador? Ouviu. Ele falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Deus ouviu e, além de ouvir, respondeu, e além de responder, atendeu ao clamor que ele fez. O publicano, você lembra do publicano?
que estava ali junto com o fariseu orando no templo, né? Orando, batendo no seu peito, dizendo: "Sê propício a mim, pecador". Era isso que ele dizia. Deus ouviu, porque Jesus disse: "Esse foi para casa justificado". Deus ouviu a oração daquele homem. O filho pródigo, que todos conhecem, Deus ouviu ou não? Lá no meio dos porcos, ele disse: "Voltarei para o meu pai. E direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores". Deus ouviu a oração desse pecador. Se Deus não ouvisse, irmãos, ninguém podia ser salvo. Ninguém podia se arrepender. Ninguém podia mudar a sua vida. Então o ensino não é verdadeiro. Veja comigo Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo número 55, no versículo 7 está escrito assim: "Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar". Nosso Deus é rico em perdoar, diz a Bíblia. Mas, como eu disse, o texto não é uma verdade absoluta, portanto, ele não é 100%. Mas há uma parte dele que é verdadeira. E é isso que às vezes engana as pessoas, por essa falta de cuidado que eu falei aqui no início, pela interpretação bíblica. A gente acaba pegando uma coisa que é mais ou menos verdade num sentido, mentira no outro, verdade, mentira num, verdade no outro, e aí você pega isso e acaba aplicando, ou jogando na cara das pessoas, ou usando mal a palavra de Deus, que você deveria ter cuidado com ela, para que ela fosse bem utilizada por você, para que ela produzisse sede naqueles que ouvem. Então eu digo também a você que esse texto acaba sendo verdadeiro em algum sentido. Há um sentido aqui em que esse texto pode ser aplicado. Deus não ouve a oração do pecador sem a mediação de Jesus Cristo. Você sabia disso, irmãos? Veja, nós somos ouvidos, e até no Antigo Testamento, em todas as épocas, porque Jesus é pré-existente, amém, irmãos? Então, em todo tempo, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Não é isso que está escrito em 1 Timóteo 2,5? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Ele é o mediador. Então, a minha oração como pecador, ela só é ouvida porque Jesus é quem media esse relacionamento. Entende? Então ele é o mediador, não há outro, não há santo, não há santa, não há ninguém a quem eu possa dirigir uma oração pedindo que leve ao Pai, porque há um só Deus e um só mediador. Orações, por isso as fazemos em nome de quem? De Jesus. Por isso terminamos as nossas orações em nome de Jesus, porque ele é o mediador, é ele que vai levar ao Pai. Não adianta orar em nome de Paulo, de Pedro, de Maria, de quem você quiser. É Jesus o mediador. É ele que leva. Então, num certo sentido, o texto é verdadeiro, porque ele só ouve o pecador se for pela mediação de Jesus. Salvação, perdão, é obra de Deus, irmãos. A gente às vezes diz erroneamente: eu me converti. Não, você foi convertido. Você foi convertido pelo Espírito Santo, que convenceu você. E aí, Jesus, a Bíblia diz, é o autor e consumador da fé. Ele é o autor da fé. Até a fé que você diz que tem em Deus, não é você que tem, foi Ele que botou dentro de você. Então, tudo depende dEle. Então, é só por Ele que nós somos ouvidos. Como eu disse a você, Deus não ouve a oração formal e insensível. Esse tipo de oração, Deus não ouve. Veja, você pode ser um religioso,
Mas se a tua oração é apenas um cumprimento de formalidade, Deus não ouve. Citando aquele texto que eu citei ainda há pouco, vamos lá em Lucas 18, 10. O texto lá do publicano e do pecador. Lucas 18, 10 a 14. Diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, outro publicano. Publicano, pecador, sinônimo de pecador. Fariseu, sinônimo de religioso, conhecedor da Bíblia, conhecedor da palavra de Deus. Os 2 foram ao mesmo lugar para orar. Jesus está contando. O fariseu, posto em pé, orava. Como ele orava? De si para si. Ele para ele mesmo. Como é que você pode? Está maluco, né? Orar para mim mesmo, né? Está doido. Dessa forma, ó Deus, ele usa o nome de Deus, mas na verdade está orando para ele ouvir. Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano aqui do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa é a oração do fariseu. Deus ouviu essa oração, irmão? Não. Era o religioso, mas Deus não ouviu. Aí agora o publicano, estando de pé, longe, ele não ousava nem chegar perto do fariseu. Se chegasse perto do fariseu, apanhava, né? Eu falava, não sou como esse aí, tá? O fariseu queria voar no pescoço dele. Nem chegava perto, né? E nem ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aí o que Jesus disse, versículo 14. Digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa. Foi tornado justo, era pecador, mas voltou para casa justo. E não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, Deus não ouve oração de um pecador, desse fariseu, que não enxergava que era pecador, só enxergava pecado nos outros. Sabe qual é o problema de muitos de nós? É enxergar pecado só nos outros. A gente não tem espelho em casa, né? Não se enxerga. Só enxerga defeito nos outros. Só enxerga problema nos outros. Só enxerga maldade nos outros. Só enxerga pecado nos outros. Ah, Deus não ouve essa oração. A oração do hipócrita, Deus não vai ouvir. Foi o que Deus nos mostrou nessa passagem. Outro também que Deus não ouve é o pecador que insiste no pecado e na incredulidade. Todos os exemplos que eu dei para você de Deus ouvindo um pecador, foi de um pecador que, pelo menos por algum momento, como foi Acabe, decidiu mudar de vida. Decidiu arrepender-se, humilhar-se. Deus o ouviu. Agora, o pecador que decide continuar no pecado, que decide ignorar a palavra de Deus, certamente esse não vai ser ouvido pelo Senhor. Veja só Jeremias 14, vamos ver o profeta Jeremias, capítulo 14, versículo 12. Jeremias 14, 12 diz assim: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. A quem Deus está dizendo isso? A um povo que não quer se arrepender. A um povo que quer ser apenas religioso, que quer fazer apenas de conta que é crente. A esses Deus não vai ouvir e diz assim, olha, você vai jejuar, você vai clamar, você vai trazer oferta. Quem é que faz isso? Crente. Descrente não faz nada disso. Descrente não jejua, descrente não clama, não traz oferta. Ele está falando para crente. Mas eu não vou aceitar nada disso que você está trazendo, porque você só quer fingir que é crente. Fingir através disso. Você jejua, todo mundo vê que bonitinho, está jejuando. Você clama, olha lá que lindo, está orando, você traz oferta, pessoal, olha, o cara é fiel. Eu não vou receber nada disso, não vou ouvir nada disso. Esse tipo de pecador enrustido, Deus não ouve. Entende isso? Isaías capítulo 1, versículo 15, vamos ler? Isaías capítulo 1,
lá no início do profeta Isaías, versículo 15, um outro exemplo. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Também falando de crente. Quem ora é crente. Você vai orar, mas eu não vou ouvir, porque a tua mão não acompanha o que tua boca diz. Você ora uma coisa e faz outra. Você vive uma vida espiritual na igreja, mas lá fora tu mata, rouba, esfola, faz de tudo. Tua mão está cheia de sangue. Não aceita o teu culto, não aceita tua oferta, não aceita teu jejum, não aceita tua oração, não aceita teu dízimo, não aceita nada de você, muito menos você. Não quero te ouvir. É isso que Deus está dizendo. De certa forma, aquele homem está dizendo alguma coisa nesse sentido, né? E outra coisa que agora pode tocar em muitos de nós, irmãos. Abra a Bíblia em Marcos capítulo 11. Um grande alerta que Deus quer nos dar essa manhã. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Marcos 11, 25 diz assim: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, o que você tem que fazer? Perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Você está orando, o que você quer quando você ora? Que Deus ouça, pelo menos isso, né? Você quer que Deus, além de ouvir, atenda. Mas Deus já bota uma advertência aqui. Você começou a orar e lembrou. Lembrei. Eu tenho alguma coisa contra aquele irmão. Eu tenho contra ele. Por que eu posso ter alguma coisa contra alguém? Porque alguém me fez mal. A não ser que você seja maluco. Você tem uma coisa contra alguém que não te fez nada. Aí você está precisando de um tratamento psiquiátrico. É ou não é? Tem uma coisa contra alguém que não fez nada contra você. Não. Se você tem alguma coisa contra alguém, é porque essa pessoa fez alguma coisa real contra você, concorda? Aí Deus diz assim, você começou a orar e lembrou, eu estou chateado com aquele cara, aquele irmão lá, pisou no meu calo, furou a minha fila no almoço da cantina, eu estou danado com ele é chato, ele gosta de aparecer, não, eu estou muito chateado com ele. Aí Deus fala assim, para de orar. Para, porque eu não vou ouvir. Vai lá, resolve esse negócio aí, porque se você não perdoar ele, eu tenho um monte de coisa anotada contra você aqui. Tem ou não tem? Você gostaria de ver o caderno de anotação de Deus contra você? Eu não. Imagina se Deus desse uma chance para a gente. Deixa eu ver seu caderninho aí, Senhor. O que o Senhor tem anotado nesses meus 51 anos de vida? O que o Senhor tem anotado aí? Vai mostrar uma enciclopédia maior que a Barça. Lembra da Barça? Vai mostrar uma enciclopédia. Eu falei, não, Senhor, deixa esse negócio de lado. É melhor eu perdoar aquele cara, porque senão isso tudo vai voltar para mim, né? Essa Barça vai voltar toda para mim. Então, ele é bem claro aqui. Ele não vai ouvir a sua oração se você não perdoar. Se você não perdoar, não importa o que, ele não diz o que. Você tem alguma coisa, é sério. Você tem razão. Você tem alguma coisa contra alguém. Mas ele está dizendo, perdoe. Porque se você não perdoar, eu não perdoo você. E se eu não perdoar você, você vai orar e eu não vou ouvir. Eu não vou escutar o que você está dizendo e não vou atender o que você está pedindo. Então, uma dica boa de Deus, perdoe. Perdoe. Outra coisa que Deus não faz é ouvir aquele que tolera o pecado. Abra no Salmo 66, versículo 18. Às vezes a gente não peca, mas a gente tolera o pecado. Isso também é ruim. Salmo 66, versículo 18. Diz assim: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Olha o que está me dizendo aqui a palavra de Deus. No coração eu contemplei a vaidade. Eu nem cheguei nela, mas eu já deixei ela ser apreciada por mim. É certo que o Senhor não me teria ouvido.
Então Deus não vai ouvir aquele que tolera o pecado, que faz vista grossa para ele, que aprecia, que olha, que admira, que está a ponto de se entregar. Quem Deus vai ouvir é aquele que reconhece o seu pecado, se humilha, se arrepende e deixa de praticá-lo. Aquele que perdoa, aquele que tem uma vida aberta diante de Deus. É esse que terá as suas orações ouvidas. E um último exemplo que eu quero deixar contigo em Mateus 25, versículo 11 ao 12, isso também é bem óbvio, mas é bom dizer. Deus não ouve pecadores que morrem sem se arrepender. Amém, irmãos? Mateus 25, 11 e 12 diz assim: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço, não conheço quem vocês são. Leia depois essa parábola em casa, 25, as virgens nécias e as prudentes. As nécias perderam a hora, perderam o tempo. O noivo chegou e a porta fechou. Irmãos, ainda tem tempo para salvar, sabia? A porta ainda está aberta. Mas depois que a porta fechou, Deus não ouve mais a oração de quem morreu e não se arrependeu. Pode fazer missa de 7º dia, de 30, de quantos você quiser, pode acender as velas até tacar fogo na casa. Deus não ouve mais a oração de quem morreu e não se arrependeu. A porta fechou. As virgens nécias bateram na porta, clamaram: abre aí, por favor. O que elas ouviram? Não conheço vocês. Não ouve, não ouve. É o que diz a Bíblia. Pecado não confessado, pecado não deixado, ele bloqueia a passagem das nossas orações. E a gente precisa atentar para isso. Eu quero ser ouvido por Deus. Graças a Deus que Ele ouve pecadores. Graças a Deus que Ele me dá a chance de arrepender-me, mas de deixar o pecado. Pecado confessado, pecado deixado. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Assim deve ser a nossa vida com o Senhor. O pecador que se humilha e se arrepende, sempre será ouvido por Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Graça é algo que ninguém merece, mas a humildade fez com que eu fosse alvo dela. Mas a soberba me afasta e cria uma barreira completa. Como as virgens que achavam que dava tempo, achavam que não precisavam se separar. Foram soberbas. Quando bateram a porta, ele disse: eu não conheço vocês. Deus resiste, há uma porta de separação com os soberbos. Mas há um céu aberto para aqueles que são humildes. E a graça os alcança. Que você possa, assim, aprender a humildade, a perdoar, a clamar, a confiar em Deus. Independente de qualquer coisa. Se você se arrepende e deixa, confessa e se humilha, Deus sempre vai ouvir a sua oração. Sempre Ele vai ouvir o teu clamor. E Ele vai, mais do que ouvir, atender, salvar e abençoar. E eu creio nisso. Que você creia também. Amém? Deus abençoe os irmãos.